Boas malta, tudo bem? Aqui mais um dia nas Ângulos. Hoje vamos fazer aqui um pequeno vídeo explicativo e vocês já estão aqui a ver. Sim senhor, vamos falar sobre Jump Guards. Ok, então em que é que consiste uma Jump Guard? Ou então se calhar antes de vermos o que é que está aqui dentro da embalagem, o porquê de uma Jump Guard. Uma Jump Guard é nada mais nada menos do que uma rede que dá para nós de certa forma fazermos à medida e obviamente tem aqui várias vantagens. A primeira é a malha que ela utiliza, mas isso a gente já vê aqui mais à frente, ser fina o suficiente para permitir que o aquário respire à vontade, mas mais importante do que isso, que a luz penetre perfeitamente sem haver grandes quebras, grandes perdas de fluxo luminoso, chamemos-lhe assim. E obviamente que aqui o mais importante na Jump Guard é, nada mais nada menos, como o próprio nome indica, evitar que animais saltem do aquário. Obviamente que há pessoas, por exemplo, nós aqui na loja, neste aquário, que é o que a gente vai montar, a Jump Guard, pode-se perfeitamente trabalhar com travessas, por exemplo. Há também outras técnicas. Há pessoas que às vezes, pôr uma tampa, a tampa não dá tanto jeito, mais por causa da iluminação. Há muita gente que pensa que tem a ver com as trocas gasosas e com a escassez de oxigênio dissolvido na água, mas para aquários grandes quase toda a gente trabalha com SAMPs. A oxigenação que a gente tem cá em cima do display de certa forma também é ganha lá em baixo na queda da SAMP, mas pronto, isto agora são outros pormenores, mas obviamente que aqui o mais importante é salvaguardar que consigamos ter a luz praticamente inalterável, ou seja, não temos de estar aqui a puxar pelas nossas calhas de iluminação e, obviamente, aquilo que nós mais queremos, evitar que os nossos peixes saltem. Bem, então agora, obviamente, consoante a área do nosso aquário, nós temos que escolher a Jump Guard respectiva, obviamente. Elas existem em três versões, a mais pequena para aquários de 75 por 75 e obviamente quando falamos nos tamanhos estamos a falar sempre da parte interior do aquário. Existe depois a versão seguinte, que é esta, que dá para aquários até 1,20m por 75 de profundidade, e existe a versão maior, que é aquela que nós vamos obrigatoriamente que utilizar aqui neste nosso aquário, que dá para aquários até 1,80m por 90cm de profundidade, ou se preferirem de largura. Mas, já que aqui estamos, eu aproveito igualmente para falar aqui, fazer um reparo aqui em relação a outras coisas. Porque é assim, obviamente que as Jump Guards trazem algumas dessas peças, dependendo do modelo, que são os reverse corners, etc. Mas certo tipo de equipamento que nós possamos ter no aquário obriga-nos a utilizar outro tipo de apetrechos, nomeadamente o Multi Cutout Set, que a gente já vai ver a seguir para que é que serve. Então, em que tipo de coisas é que nós devemos estar atentos ao escolhermos a nossa Jump Guard? Nomeadamente, por exemplo, aqui no caso também da DD, destes suportes para as calhas da Aqua Illumination. Como a Jump Guard vai ficar apoiada nestes vidros, atenção, ela não fica apoiada na travessa, ela fica apoiada nos vidros do aquário, mesmo que seja um aquário sem travessas, elas servem perfeitamente. E aqui neste nosso aquário, o que é que nós temos que tomar em consideração? Obviamente, já referi os suportes aqui das Aqua Illumination, este cabo de uma bomba de circulação da G-Code, uma SW8, e também este nosso alimentador automático da AIM. Ok? Obviamente que tudo isto é possível resolver, chamemos-lhe assim, com uma Jump Guard. Obviamente, se vocês tivessem aqui algum tubo a sair ou tivessem um mangue, por exemplo, podia-se utilizar que na de 1,20m por 75 e na de 1,80m por 90 já vem incluído. Vocês, ao invés de utilizarem um retângulo, poderiam fazer aquilo que se utiliza os reverse corner, e a gente já passa a mostrar o que é um entalhe na rede para o fazer. Então, agora que nós já aqui estamos com a Jump Guard completamente desembrulhadas, chamemos-lhe assim,
o que é que consiste a Jump Guard? Neste caso é aquela que nós vamos utilizar ali para o nosso aquário, é de 1,80 m por 90 m. Então, ela traz as barras, atenção que há dois tipos distintos de barras, estas são as barras com este perfil que vão ficar sobre o vidro, ou seja, imaginando que isto é a parte dentro do aquário, elas vão apoiar assim, ou se preferirem nós até podemos mostrar aqui no tanque dos corais, vão ficar apoiadas assim, ok? Se vocês verem com atenção, isto é onde vai ficar entalada a nossa rede com esta fita de borracha, já lá vamos ver, e obviamente que nós unimos estas barras com os cantos e outras peças que nós já vamos passar a mostrar. E o outro tipo de perfil é este que obviamente que é um perfil simples que serve para quê? No caso de jump guards muito grandes, como é o caso desta que dá para a Corast, é 1,80 m por 90 m, servem para dar mais rigidez à estrutura. Porquê? Porque com uma jump guard tão grande, unida única e exclusivamente por 4 cantos, ela iria ter torções muito facilmente, por isso podem-se colocar estas barras a unir a jump guard assim, ou seja, os lados maiores um ao outro diretamente, não apenas nos extremos, de maneira a que ela seja muito mais rígida. Pronto. O que mais é que traz? Traz a tal linha de borracha que, obviamente, mais à frente nós vamos mostrar em específico para que é que ela serve. Ela essencialmente vai nos entrar aqui neste perfil de alumínio para nos segurar a rede essa que aqui está ela, como podem ver, uma malha muito fina, ok, que nos deixa perfeitamente passar a luz praticamente, e ela, como tem uma malha, tem buracos, sei lá, mais ou menos 6, 7 milímetros, teriam que ser peixes mesmo muito pequeninos para vos conseguirem passar por aqui. Depois traz também aqui um saco com diversos cantos, se não me falha a memória, 4 cantos normais, mais 2, aquilo que a DD chama os reverse corners, que servem, por exemplo, para dar a volta às colunas, a outro tipo de equipamento. Olhem, por exemplo, aqui o nosso tanque dos corais seria um bom exemplo. Imaginem vocês que têm isto aqui e querem circundar nesta zona aqui, utiliza-se este tipo de canto assim, por exemplo, ok? Enquanto que os outros cantos, estes os normais, com estas abas, servem exatamente para ficarem apoiados sobre o aquário. E lembram-se da gente ter falado ali em relação aos cabos das bombas. Nós ali naquele aquário temos dois tipos de bombas, temos uma Ecotec, uma MP40, que obviamente, como a maior parte de vocês sabe, é das poucas bombas no mercado que não tem cabos a entrarem para dentro de água. Nesse caso temos a vida facilitada. No caso de uma bomba que trabalha com um cabo, como é que a gente resolve isto? A DD soluciona isso de uma maneira muito simples. Corta-se esta parte aqui para fora, alinhando a serra aqui com este pedaço, e obviamente depois temos aqui cerca de uns 5, 6 milímetros disponíveis para podermos passar o cabo da bomba. Que mais pecinhas é que aqui vem? Já agora vocês podem estar-se a questionar para que é que serve isto. Isto é um equipamento que serve para nós empurrarmos este cabo aqui para dentro do perfil de alumínio para manter a nossa rede bem esticada. Traz também os chamados T-corners, que servem para quê? Servem para nós unirmos estas barras de um lado ao outro para dar mais rigidez. Obviamente que nós podemos utilizar estas barras, uni-las aqui de outra maneira, usando estas pecinhas aqui mais pequeninas, nós também conseguimos uni-las dessa maneira. Eu aqui a ver se consigo assim rapidamente mostrar-vos mais ou menos como é que seria
isso feito. Pronto, eu não vou introduzir totalmente porque depois vai-me ser mais difícil para as introduzir aqui e elas depois prenderiam assim desta maneira. Só que como podem ver, isto é mais para um reforço adicional, chamemos-lhe assim. Se vocês querem mesmo que isto fique bastante rígido, aliás, da maneira como nós vamos fazer aqui para o nosso aquário, devem usar os T-corners, ok? E agora, resta-me apenas falar no multi-cutout set, que são as tais peças específicas para quem tem, como nós, ali no nosso aquário de exposição, alimentadores automáticos, mais equipamentos, suportes para as calhas de iluminação, e cada multi-cutout set traz 3 peças. Estas maiores são as indicadas para aquele tipo de suporte da DD. Estas mais curtas, obviamente nós depois iremos utilizar uma destas mais curtas para fazermos ali aquela separação para o nosso alimentador automático da AIM. E agora, obviamente, basta-vos, só para terminar aqui esta parte, falar-vos a nível de equipamento que não vem com a Jump Guard, que vocês devem ter para conseguirem perfeitamente montar a Jump Guard. Isto super importante, como já vão ver daqui a bocado, convém ir anotando muito bem as medidas internas do nosso aquário para que isto saia minimamente à risca. Uma serra de metal para podermos cortar estes perfis facilmente, uma tesoura, um marcador para nós marcarmos, neste caso é um bocado se calhar redundante, chamemos-lhe assim, porque eu não vou usar um marcador preto para marcar metal preto, e eles também referem usar uma fita que a gente possa colocar e depois aí sim, por exemplo, traçarmos a medida é que devemos marcar para ser mais fácil. Todos estes perfis, eles vêm protegidos com uma película plástica que obviamente no final se deve retirar quando estiver tudo pronto. Então, agora sem mais demoras, vamos então perceber como é que se monta uma jump guard. Bem, então, obviamente agora nós vamos começar aqui a construir a nossa jump guard. Nós vamos começar pela parte da frente, ou seja, aquela que vai ficar sobreposta no vidro da frente, no frontal, e para isso, como a gente já vos tinha indicado, ela vai levar um canto normal num dos extremos, outro canto normal no outro extremo e vai levar um T-corner no meio a unir estas duas barras. Agora não se podem esquecer de uma coisa, e daí ser importante nós termos a fita métrica, o serrote, e esta jump guard é para aquários de 1,80 m. O nosso aquário só tem 1,50 m. Vamos lá ver se isto com as diferenças de luz se consegue notar. O que acontece é que nós obviamente iremos ter que serrar aqui uma certa parte. E agora está aqui a parte mais importante, que é cortar isto com as medidas corretas. Obviamente que nas instruções da DD eles dizem para retirar X milímetros, não falha a memória, 41 milímetros em relação ao comprimento que está aqui dentro. Eu pessoalmente acho que é preferível nós medirmos com a fita métrica o interior aqui deste aquário. Obviamente que essa medição vai ser feita, mas pronto, só para termos aqui uma ideia, se fossem 1500 milímetros certos, dado que isto foi construído com vidro de 12 milímetros, nós teríamos que descontar em termos de medida interna 1500 menos 24, porque é 12 milímetros vezes os dois vidros. E obviamente mediríamos o interior desta nossa peça aqui e descontaríamos exatamente essa diferença, de maneira que quando nós pousássemos isto aqui ficaria certo. Obviamente que alguns de vocês poderiam perguntar, então, mas em vez de estás a cortar dois perfis, podes cortar único e exclusivamente um. Certíssimo. O único senão é que depois aqui o T-corner que vai unir esta parte frontal com a traseira não vai ficar exatamente a meio da nossa jump guard. Nós aqui iremos cortar, serrar exatamente tanto um pedaço como o outro em tamanhos idênticos, de maneira que o nosso T-corner
fique exatamente centrado aqui com o nosso acquaint. Bem, agora que já cerramos uma porção aqui deste perfil e exatamente da mesma dimensão neste outro, que já tem aqui o T-Corner instalado e os Normal Corners também, vamos unir isto tudo e vamos então verificar se me enganei aqui nas medidas ou não. Aparentemente, ele tem sempre aqui alguma folgazinha, também deve ter, ok, isto tem aqui nem 2 mm de folga, aparentemente está tudo ok. Agora vamos medir este aqui atrás, ou seja, vamos fazer esta parte, depois iremos fazer esta lateral, tendo em conta o nosso alimentador automático Dyne, que ali está, e finalmente vamos tratar do traseiro, que esse aí é que nos vai dar aqui um bocadinho mais de dificuldade, ou pelo menos mais atenção em relação às medidas, devido aos suportes da DD para as calhas da Aquilimination. Ok? Então, agora que já vamos aqui praticamente no fim de montar a nossa armação, de termos feito esta série de cortes aqui, estas saliências que vocês veem aqui e esta, obviamente, se devem aos pés das nossas calhas da DD, das calhas de iluminação da Aquilimination, nas nossas Hydra 52. Este aqui foi uma adaptação nossa, ele de momento não está aqui colocado, mas quem já conhece aqui minimamente bem o nosso aquário sabe que nós trabalhamos com um alimentador automático da AIM e esta saliência aqui também está colocada propositadamente para podermos ter aqui o nosso alimentador da AIM sem quaisquer problemas. Vamos então só ensaiar ainda um bocado antes de cortarmos o último pedaço. Nós gostamos sempre de fazer isto o melhor possível para evitarmos erros ao máximo, se bem que para um aquário destas dimensões, com a quantidade de perfil que vem lá dentro, mesmo que se vocês enganem uma ou duas vezes, ainda sobra bastante perfil deste para eventuais remediações, chamemos-lhe assim. Agora basta única e exclusivamente medirmos ali com muita atenção, e eu deixei este propósito porque este cabo aqui da nossa G-Code SW8 está a fazer um pouco de pressão, por isso quando nós medirmos a quantidade de perfil que necessitamos para unir estas duas peças, vai ter que ser feito fazendo aqui um pouco de força, porque se eu o largar ele pura e simplesmente até sai do sítio. Mais uma razão para num aquário tão grande se utilizar este travamento central. Ok, bem, então agora temos aqui uma pequena ajuda da parte da Aquaforest, obviamente, para nos chegar a segurar aqui, só para fazer aqui uns pontos de apoio para segurarem aqui a rede, para nos ser mais fácil de cortar. Obviamente vocês podem instalar logo a rede e cortar o excesso depois. Aqui neste caso nós vamos optar por cortar já aqui uma porção da rede e prendê-la depois aqui ao nosso perfil. Então, agora vem a parte de cortar aqui este tubinho de borracha. Ele não deixa de ser um tubo, que é este tubo que há de ficar a prender a rede aqui neste perfil de alumínio. Nós obviamente deveremos mais ou menos marcar o comprimento que necessitamos e deem sempre uma folga, nem que seja 1 cm para um lado, 1 cm para o outro. Porquê? Porque depois no final, tal e qual como nós fizemos aqui com a rede, isto tudo vai ser acertado ao pormenor. Bem, então agora o objetivo é nós escolhermos, por exemplo, aqui uma linha na rede e ser isso que nós vamos utilizar para prender aqui a nossa jump guard. Primeiro podem no fazer ao de leve com as vossas mãos e depois não se esqueçam que a jump guard tem aqui duas partes, tem uma côncava e uma convexa. Utilizem primeiro a côncava para empurrarem ligeiramente
o tubo de borracha para dentro do perfil e essencialmente é irmos fazendo isto agora de modo a aprendermos isto tudo. Obviamente começa sempre por um dos cantos, estica-se a rede o melhor possível, mas de maneira a que não fique muito esticada, ok? E depois vai-se fazendo tudo o resto. Se porventura não gostarem da tensão com que a rede está a ficar, podem, obviamente sempre, com muito jeito, puxar aqui o tubo de borracha e voltarem a prender a rede conforme o vosso desejo. Então, agora que já temos aqui a rede montada com a respectiva borracha a segurá-lo, resta-nos a nós cortar o excedente. Para isso, deve utilizar uma lâmina de x-ato e, obviamente, com jeitinho, incliná-la assim, de maneira a não cortarem a borracha, obviamente, e cortar o excesso. Então, agora que já completámos aqui a instalação da nossa jump guard, até já aproveitámos e colocámos aqui o nosso alimentador automático Dyne, como podem ver, aqui com a rede, com a tensão tal e qual como a gente queria. Obviamente que isto tendo tantos recortes, às vezes torna-se um bocado difícil de conseguir ter toda aquela tensão perfeitinha, mas obviamente que o objetivo aqui é impedirmos ao máximo que animais saltem para fora do aquário, ou, no caso de algumas pessoas, que coisas entrem para dentro do aquário. E, posto isto, a única coisa que fica a faltar, obviamente, é tirar aqui os plásticos de proteção. Obviamente, se os quiserem deixar estar na jump guard, não tem problema nenhum, mas nós aqui nas anclas vamos aproveitar para os retirar e dar um acabamento assim, com aspecto mais clean. Por isso, já sabem, se tiverem alguma dúvida aqui em relação às jump guards da DD ou outro assunto qualquer que seja, podem nos contactar, seja via Facebook, presencialmente aqui na loja, pelo telefone ou mesmo por e-mail. Por isso, até uma próxima, malta.